Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise com spoiler de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, galera. Então, obviamente, esse vídeo aqui tem spoiler de Quarteto Fantástico. Caso você ainda não tenha visto o filme ou você não quer spoiler, pula esse vídeo, vê a análise sem spoiler que eu já postei aqui no canal, postei agora de manhã, né, pro primeiro vídeo do dia. Vê aí o vídeo, entendeu? Sem spoiler, pode ficar tranquilo, não vou ficar bravo com você não, tem muito vídeo também pra ver aí no canal. E vamos fazer essa grande análise com spoiler, galera. Bom, eu já começo a análise querendo grandificar o quanto o filme foi genial em começar, né, já mostrando ali pra gente o nascimento do Franklin, não o nascimento, né, mas a gestação do Franklin Richards, cara. O filme já começa nos mostrando ali a Sue Storm grávida, né, junto ali com o Reed Richards e tal, e é justamente como o filme termina. O filme começa com Franklin Richards e termina sendo Franklin Richards, sabe? Literalmente assim, até a cena pós-crédito, entende? Que inclusive eu vou fazer um vídeo só analisando ela, então não vou falar dela aqui, né? Mas essa ideia foi muito genial, porque o filme inteiro ele gira em torno realmente do Franklin Richards e de todo o seu poder. Eu já vou falar realmente tudo essa questão de Franklin Richards agora, né? Eu já tô falando disso. Cara, foi genial, sabe? A gente já sabia qual seria mesmo essa história do filme, sabe? Voltada ao Franklin Richards, o Galactus querendo o Franklin Richards, a gente já sabia que seria assim. E, cara, ficou muito bom, sabe? O poder que eles deram para o Franklin sem a gente perceber. Ele literalmente, cara, com meses de vida ali, cara, meses de vida, ele conseguiu salvar a sua mãe, sabe? E, pô, a gente não viu como que ele fez isso. E isso é puro suco de Franklin Richards, porque ele é um dos seres mais poderosos de toda a Marvel, cara. A gente tá tendo essa primeira representação dele nos cinemas e foi muito boa. Cara, ele é digno realmente de montar toda a história do filme. É um bebê que nem nasceu ainda, que monta a história do filme inteira, cara. Galactus vai até a Terra, por coincidência, ele acaba encontrando Franklin Richards, sabe? Ele vai, né, amando ali da Surfista Prateada, da Shalla-Bal, que ela escolhe os planetas para o Galactus devorar, porque ele precisa se alimentar de planetas. E ela escolhe aleatoriamente, escolheu a Terra, e no quarteto vai tirar satisfação com o Galactus, e a gente começa a história de Franklin Richards, cara. Ele tem um poder absurdo, galera, e ele, neném, conseguiria saciar toda a fome do Galactus eternamente. Ele nunca mais iria precisar devorar nenhum planeta, cara. E essa história, né, é voltada para justamente essa questão social, né, que a gente pode se dizer, de escolhas mesmo, né? Se eles entregassem um bebê, eles conseguiriam não só salvar a Terra, mas literalmente todos os outros planetas que o Galactus vai devorar, porque o poder do Franklin Richards é tão grande que saciaria a fome inteira do Galactus, sabe? Então, a história ela tem essa questão muito certa de que, cara, a gente precisa lidar com escolhas e consequências. Mas o filme é sobre família, galera. E quando o filme é sobre família, é muito difícil do Quarteto Fantástico abandonar tudo, né, cara? A gente tem aquela cena linda da Sue Storm indo conversar com a população. Até porque depois que eles vão conversar com o Galactus, e meio óbvio, né, que eles não vão entregar o filho deles para o Galactus, o Galactus, obviamente, vai vir devorar a Terra. E a gente tem aquela conversa linda da Sue Storm conversando com todo mundo, contando a história dela e do Tocha Humana, a história dela e do Johnny quando eles eram crianças, como que foi o pai deles criar eles. Isso a gente nunca tinha visto também no cinema. Foi algo muito importante, principalmente para o quesito família, que é o ponto principal do filme, sabe? Ela fala, eu não vou entregar o meu filho para salvar o mundo, mas eu não vou entregar o mundo para salvar também o meu filho. É lindo, sabe? Ver que o quarteto vai montar ideias e vai montar estratégias para salvar todo mundo. Não pode deixar ninguém morrer. E tudo fica melhor quando a gente para pra perceber que o Reed e a Susan não conseguiam ter filhos. E aí, quando eles conseguem, Galactus quer comer o filho deles. Sabe, não pode deixar o filho deles morrer, assim como não pode deixar um planeta inteiro também morrer, entende? E é muito linda essa história voltada pra família, cara. É um filme sem aquele protagonismo único de um personagem só, nem nada desse tipo. A gente tem um protagonismo de todos os personagens, cara. Principalmente o da Susan, né, cara? A Sue Storm nesse filme brilhou
brilhou, galera. Brilhou. A cena... Cara, ela conseguiu empurrar o Galactus com o seu poder. E isso é pura demonstração do poder da Sue Storm. Ela é com certeza uma das a mais poderosa da equipe do Quarteto Fantástico. Com certeza, galera. Desde os quadrinhos até agora, sabe? E essa representação, vou falar mais da Susan, né? Mas essa representação, cara, da família Quarteto Fantástico foi muito linda. Porque é uma referência aos quadrinhos, sabe? É uma referência à primeira família da Marvel. Eles são muito juntos, eles são uma família. Quando a Susan tá dando o discurso dela sobre o que é ser uma família e como a família não é só o quarteto, mas sim todo mundo que estão ali com o quarteto, né? Ela olha pra trás e vê os três ali. Ela olha e percebe, cara, é a minha família, entende? Essa é a história do filme, família. Muito bom, cara, muito bom, sabe? A gente tem esse protagonismo do Reed, a gente consegue ver o tamanho da inteligência do Reed Richards, galera. Ele não tem muitas cenas de ação, né? A gente só tem a cena dele de ação contra o Galactus no final do filme, mas a gente consegue perceber o tamanho da sua inteligência. O cara, em 1960, já construiu uma nave, já construiu um propulsor pra nave que consegue viajar anos-luz. Galera, a gente não tem isso atualmente. A gente não tem isso atualmente na Marvel. A gente não tem alguém que fez um propulsor desse nível pra viajar anos-luz. Ah, tudo bem, os Guardiões da Galáxia é completamente diferente, sabe? Na Terra, a gente não tem isso. Sabe, a gente não tem isso. A gente pode ter, sabe, naves da S.H.I.E.L.D. que a gente já teve, Capitã Marvel. É completamente ainda diferente, sabe? O Reed Richards construiu na década de 60 um propulsor pra viajar anos-luz pela galáxia e ir pra qualquer lugar que eles quisessem. O cara, com a sua mente, conseguiu sair de um buraco negro, junto com o Ben, que foi lindo a gente ver essa relação da amizade dos dois também. E muito da inteligência do Ben. A gente não tem... O Coisa não é só uma força bruta, o Coisa é muito inteligente, cara. O Ben Green é muito inteligente, ele era um cientista junto com o Reed, entende? E a gente vê os dois ali mapeando naquele buraco negro, é muito bom, cara. Principalmente também o Reed já dando aula ali pras crianças sobre realidades alternativas, universos alternativos, outras dimensões. Isso já prova também aqueles pontos que a gente já tinha conversado sobre o Reed já saber disso tudo. E ele construir o teleporte na década de 60, galera. Isso foi genial, genial. Ele pensando o filme inteiro. A gente consegue ver que desde que o Franklin nasceu, desde que eles tiveram aquela conversa com o Galactus, a gente consegue perceber que o Reed já estava pensando em alguma coisa, já estava calculando alguma coisa, cara. E pô, o Pedro Pascal caiu muito bem como Reed, galera, muito bem, assim como todos os outros atores também. Cara, o Reed conseguir imaginar e pensar uma forma para teletransportar a Terra para outro sistema solar, isso é absurdo, galera. Isso é absurdo, absurdo, cara. Genial de bom, genial, cara. Isso é muito bom. Tipo assim, cara, nunca que ninguém pensaria nisso e ele conseguiu. Ele tinha poder pra isso, ele só não conseguiu transferir a Terra porque a Shalla-Bal interviu. Se ela não intervisse, ele iria levar a Terra para outro sistema solar. Isso é absurdo na década de 60. Fora o poder de todos os outros, cara. O Tocha Humana, na cena de protagonismo dele, linda, linda. Cara, eu não esperava que o Tocha Humana teria uma participação tão grande no filme. Seria tão importante para o filme. Ele conseguiu manter a única ponte de teletransporte viva e é o que conseguiu salvar todo mundo. Que conseguiu botar o Galactus pra fora, mandar ele pro buraco negro, entende? Ele conseguiu deixar aquela torre viva porque ele conseguiu intervir na Shalla-Bal. Ele conseguiu decodificar, cara, todos aqueles discos. Isso é absurdo. A gente tem uma visão ruim do Tocha Humana de que ele só é um cara mulherengo, aleatório, mas não. Ele conseguiu usar Arquimedes e conseguiu botar todas aquelas falas, todos aqueles áudios para a Shalla-Bal. E a gente viu que fez efeito, porque ela mandou o Galactus pro buraco negro junto com ela, cara. Isso aqui é muito, muito foda, cara. Muito, muito foda, né, cara? Eu vou fazer um vídeo também comentando o que aconteceu com os dois, tanto com a Shala quanto o Galactus, quando eles caíram no buraco negro, né? Mas, cara, foi muito bom a cena do Johnny, cara. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Ele conseguiu usar Arquimedes sozinho. Ele conseguiu pensar nesse plano sozinho. E ele conseguiu entrar na mente da Shalla-Bal e fazê-la se voltar contra o Galactus. Isso foi genial, cara. Genial, sabe? E ainda falando sobre a Shalla-Bal, cara, a gente teve a história dela sendo contada. Muito maneiro, sabe? Muito boa.
Cara, eu não esperava que seria tão bem contada a história dela. É muito fiel aos quadrinhos, sabe? Literalmente da mesma forma que a gente tem nos quadrinhos. Quero muito ver a Shalla-Bal de volta. E ela conseguiu, né, cara? Colocar o Galactus pra dentro. A gente conseguiu ver o tamanho do poder de um surfista prateado, sabe? Da mesma forma que ela é super poderosa assim, o Norrin Radd também é, sabe? Então eu tô muito empolgado pra ver Shalla-Bal de volta no UCM. Com certeza ela vai voltar, né, cara? A gente conseguiu ver que ela consegue viajar anos-luz com a sua prancha. Ela conseguiu acompanhar a nave do Quarteto Fantástico. Ela entrou em um buraco negro e saiu como se não fosse nada. Ela só retornou pra nave do Galactus e pediu desculpa pra ele. Isso é loucura, loucura, sabe? O poder que a Shalla-Bal tem é loucura, galera. É muito poderosa. Ela é muito poderosa, cara. E fora também, né, cara? Toda a importância também do próprio Ben Grimm, né, da própria Sue Storm principalmente. Cara, a Sue conseguiu se sacrificar. Ela se sacrificou para salvar o mundo, sabe? Ela já sabia que ela poderia fazer isso. Tanto que ela fica tensa o filme inteiro pensando nessa questão. Ela saberia que ela tinha poder para isso. E ela consegue mandar o Galactus para um buraco negro. Ela consegue empurrar o Galactus com todo o seu poder. Mostrando esse poder absurdo que a Susan tem. Esse poder absurdo que a Mulher Invisível tem. E é um poder que também vem dos quadrinhos, sabe? Ela é super poderosa. Ela é a mais poderosa do Quarteto Fantástico. O Reed é o mais inteligente, mas ela é a mais poderosa, entende? E ela conseguiu mover o Galactus, coisa que ninguém conseguiu fazer. E a gente sabia que ele teria que ser derrotado, né? É um filme de super-herói. Ele precisa ser derrotado, entende? E é por isso que ele foi. Mas a gente conseguiu também ver o tamanho do poder do Galactus, galera. Exatamente, ele faz o que ele quiser. Ele tá vivo, obviamente, né? Eles só conseguiram mandar ele pra outro lugar. Foi o que o Reed mesmo falou, quando ele teorizou teleportar o Galactus, né? Quando ele falou, não dá pra teleportar mais o planeta, mas a gente teleporta o gigante que vem pra cá. Ele sabia, ele falou, a gente não, ele vai ser teleportado e ele nunca mais vai chegar na Terra daqui a milênios de anos. Então, obviamente o Galactus está vivo, assim como a Shalla-Bal. Ela já sobreviveu a um buraco negro no filme, né? Então, eles estão vivos, mas a gente conseguiu ver o tamanho do poder do Galactus, galera. Ele conseguiu, só olhando para sua Storm, fazer a gravidez dela ficar pronta só para o bebê nascer mais rápido, para ele conseguir engolir o bebê. Esse é o poder do Galactus. O tamanho do poder do Galactus, ele faz o que ele quiser. Ele, ao pisar no planeta, ao pisar em Nova York, ele já conseguiu transformar ali uma tsunami e conseguiu encher tudo de água, entende? É um poder absurdo. Mesmo ele sem querer usar seu poder, ele é absurdo. E se ele quisesse matar o quarteto, ele tinha matado. É porque ele não queria matar. Por que ele não matou o quarteto? Porque ele não precisava. Ele não precisava matar o quarteto. Ele só não esperava que a Susan teria todo aquele poder, galera. E a Susan, porra, genial, cara. Genial, sabe? Por mais que eu esperava mais luta entre o Galactus e ele, sabe? Foi muito boa aquela luta final, muito boa. Eles pensando em cada coisa. E galera, eu tenho certeza que se o quarteto não conseguisse ali derrotar o Galactus, o Franklin derrotava. Ah, mas ele é um bebê com meses de vida. Ele ressuscitou a própria mãe. Ele ressuscitou a própria mãe. Galera, o poder do Franklin é muito maior do que o Galactus. O poder do Franklin é absurdo, é assim nos quadrinhos. E o filme retrata isso muito bem. Fora que a história inteira é focada para o Franklin, né, cara? São eles protegendo o bebê. São eles protegendo o Franklin do Galactus, né? E a gente sabe esse poder absurdo que o Franklin tem, cara. O Ben Grimm teve também a sua importância, né, cara? E como eu falei, foi lidado até como uma forma que a gente nunca teve visto, inclusive, em nenhum filme de quarteto. Ele é inteligente. Ele também sendo um cara muito inteligente. Ele é muito importante, tanto para o parto da Susan, como também para toda a questão de nave, toda a questão de inteligência, cara. A gente consegue ver que por mais que o Reed esteja se culpando por ter transformado o Ben numa coisa, né? O Ben não liga pra isso. O Ben não liga. O Ben tá feliz do jeito que ele tá. E ele é um tio muito bom, né, cara? Ele junto com o Reed conseguiram sair de um buraco negro. Isso é loucura, cara. Fora toda a questão que é igual aos quadrinhos, né, pô? Tá na hora do pau. Ele falando isso é perfeito, galera. Perfeito, cara. A gente teve toda essa referência à animaçãozinha, a desenho animado lá deles. E a gente sabia que na luta final ele tinha que falar isso, cara. Foi muito bom. Foi nostálgico. Ainda mais pra quem é fã de quadrinhos. Ver o Coisa numa luta falando que tá na hora do pau. Isso foi muito bom. E o jeito que o filme ele introduz muito bem o quarteto é muito bom também, porque em 10 minutos de filme eles já conseguiram introduzir
Fantasma Vermelho, que é um dos vilões mais icônicos do quarteto. O Homem Topeira, que teve a sua importância, né? Assim como também todos os outros tiveram, né? O filme conseguiu dar importância até pro Homem Topeira, que é um dos primeiros vilões do quarteto. Aquela luta, né? Que é igual a primeira HQ do quarteto, a capa, né? Igual a capa. Cara, em 10 minutos eles conseguiram introduzir a equipe do quarteto. Eles conseguiram, né? Mostrar como que a equipe surgiu, como que eles se transformaram em cada um deles, né? E que eles têm os vilões deles, que eles são celebridades. Em 10 minutos o filme conseguiu fazer isso muito bem, né, cara? A única coisa que eu senti falta foram explicações. Principalmente, cara, eu achei que na cena pós-crédito a gente teria uma explicação de como o quarteto foi pro 616, como a gente viu na cena pós-crédito Thunderbolts. Eu vou fazer um vídeo teorizando, né, como que eles foram e se realmente eles foram para o 616. Porque isso pode ter sido uma confirmação de que realmente não são eles naquela nave lá, né? Eu vou falar disso também. Mas, cara, foram poucos erros, assim. Foram poucas coisas que eu não gostei, sabe? Eu senti também falta de uma tensão, principalmente no filme, sabe? Mais momentos de tensão seriam muito bons, mas isso não vem ao caso, sabe? Não é uma coisa muito ruim. Cara, e as referências? Além das referências que a gente teve, né? A estética, ao traje, a toda a estética dos anos 60 que combinou muito com o filme, sabe? O filme não poderia ter sido diferente. Tinha que ser nessa estética dos anos 60, com a referência de Fantasma Vermelho, Homem Topeira, todas as referências que a gente teve aos vilões clássicos de Quarteto Fantástico. E a referência que a gente teve à Fundação Futuro. Quando a gente tem a criação da Fundação Futuro, que é a fundação que o Franklin Richards também participa nos quadrinhos, né? E até no final do filme é oferecida aquela roupinha com o número 5 para o Franklin Richards, como ele usa nos quadrinhos, né? A roupa da Fundação Futuro com o número 5. Que a gente vê todos os países ali em contato com a Fundação Futuro, a gente vê a plaquinha da Lativéria, galera. Lativéria, Doutor Destino. É ele, Victor Von Doom. A gente não tem ninguém ali na mesa da Lativéria e deu um close, galera. Um close na Lativéria. Muito bom, cara. Eu tô muito empolgado pra ver o Victor Von Doom. A cena pós-crédito foi muito boa, né? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo só dela, mas eu tô muito empolgado pra ver Victor Von Doom. Eu acho que vai ser absurdo de bom a gente ver o Victor Von Doom. Vai ser muito bom, cara. Eu tô muito empolgado. A Lativéria foi um detalhe, sabe? Foi um detalhe pra mostrar que sim, o Victor Von Doom de Doomsday é o mesmo desse universo. Ele já não está aqui, cara. Ele já se tornou o Victor Von Doom, ele já se tornou o Doutor Destino. Ele não está nesse universo e a gente precisa ver mais dele, cara. Eu tô muito empolgado, o filme foi muito bom, sabe? Todas as referências, todo o poderio, toda a importância que o filme vai ter agora para o futuro da Marvel, foi muito bem, cara. Franklin Richards com certeza vai retornar e retornar gigante. Retornar gigante. Esse pode ser, inclusive, o ponto para Vingadores Doomsday. Comenta o que vocês acharam aí do filme, comenta o que vocês acharam do vídeo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!